O sonho de José, naquele momento, tinha virado um pesadelo. Quantos aqui que também sonharam e você foi pego de surpresa por uma notícia que fez do seu sonho também virar um pesadelo? E agora você vem para a igreja para dizer assim: Senhor, o que eu vou fazer? Estou aqui em pedaços. Meu sonho, meu projeto virou um pesadelo. Eu entrei numa situação bastante complicada. Se você está aqui hoje se sentindo dessa forma, Deus está dizendo: ei, eu vou te curar. Eu vou curar essa ferida. Deus está dizendo: eu vou curar esses machucados. O que eu permiti acontecer na sua vida foi para um plano maior. E você vai sair dessa mais forte. Diga: eu vou sair mais forte em nome de Jesus. Porque Deus é aquele que abre a ferida e é o mesmo que cura a ferida. Jó, capítulo 5, versículo 17. Posso ler? Diz o seguinte: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere. Diga comigo: pois ele fere, mas dela vem tratar. Diga: dela vem tratar. Ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, povo de Deus. Eu quero falar para vocês hoje de uma palavra um pouco diferente. Nós sempre falamos assim: Deus cura, Deus cura, Deus cura. Mas hoje eu quero dizer para você que Deus fere. Deus fere. Escute isso: alguém que fere não cura. Mas quando Deus fere, por que Deus, quando fere, cura? Eu vou dizer de novo, pessoal. Se uma pessoa te fere, dificilmente ela vai te curar. Se uma pessoa te fere. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que Deus fere. E quando Ele fere, Ele também cura. Ele está dizendo aqui que Deus também machuca. Quem te machuca, dificilmente vai te pedir perdão. Mas aqui está dizendo que Deus machuca. Mas quando Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Amém, gente? E aí eu quero mudar um pouco, mudar no sentido da história. Não mudar o texto, não quero mudar o texto, mudar um pouco a história, pulando lá para José. Eu quero falar sobre José, mas não o José lá, o filho de Jacó. Eu quero falar do José, o marido de Maria. José, marido de Maria. O José, o marido da Maria, ele foi ferido, e muito ferido. Eu quero que você abra aí Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus, Evangelho, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso,
apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Preste atenção, pessoal. Imagina aqui comigo um homem apaixonado pela mulher dos seus sonhos. Imagina um homem que sonhou muito para esse momento de casar, de ter a sua família, e de repente Maria, a sua esposa, porque naquela época os casamentos eram feitos entre famílias, e Maria tinha sido prometida a José, e José estava apaixonado por ela. Eles haviam se casado, mas ainda não tinha tido a noite de núpcias. E aí a Maria traz uma notícia para José, que ele perdeu o chão. Você compreendeu o primeiro versículo que lemos lá em Jó capítulo 5? Eu vou voltar lá. Jó capítulo 5 verso 17 diz: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas as suas mãos também o quê? Cura. O que Jó está nos ensinando aqui? Jó está nos ensinando que Deus tem as suas formas de trabalhar, que às vezes não são as mesmas formas que a gente imagina. A gente imagina uma coisa e Deus trabalha de outra forma. É por isso que às vezes dói, é por isso que às vezes machuca, é por isso que às vezes a gente se sente ferido. Começamos falando sobre Jó. Você acha que Jó foi ferido? Estou falando de Jó. Acha que ele foi ferido? Como era a vida dele? Muito boa. Mas Deus feriu ele. Sim ou não? Feriu ele para um plano maior. Você sabe qual é o plano maior? Deus exaltou Jó em dupla honra, duplamente. Então feriu ele por um plano maior. Ele não entendeu na hora, mas depois ele compreendeu. Ele disse isso no capítulo 42: eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Agora eu sei o que está acontecendo. Amém? Mas mesmo sem entender, no percurso ele continuou adorando, ele continuou sendo fiel, ele não abandonou a Deus. E eu penso que o X da questão está aí, porque nós seres humanos, nós temos um problema de querer entender tudo. Nós temos um problema de querer saber de tudo. E o Espírito Santo está dizendo para nós que a gente não precisa saber de tudo. A gente só precisa confiar em Deus. Eu não preciso, olha, se Deus me fez uma promessa de me abençoar, eu estou falando assim, se Deus me fez uma promessa de me abençoar, eu não quero saber como é que Deus vai fazer. Não é Ele que vai fazer? Então cabe a mim apenas crer e confiar, porque quem vai fazer é Ele. Então, meus amados irmãos, por que Deus abre feridas e depois vem tratá-las? Quando nós somos teimosos em nossos pecados, Deus vem e fere para nos curar. Veja, o Senhor nunca concordou com o pecado da desobediência. O Senhor nunca concordou com nenhum pecado, nenhum tipo de pecado. E às vezes Ele nos fere, porque em pecados teimosos, que a gente sabe que é errado, e continua praticando, e Deus diz: olha, eu não posso te dar o que você está pedindo, enquanto você continua assim.
Quem está me entendendo, pessoal? Aí Deus vai e faz o quê? Fere. Deus fere. Fere você em algum sentido da vida. Ele não faz isso, não é para te castigar, não. Imagina um pai e uma mãe que dá carão, que repreende o filho, é porque o ama. Sim ou não? Pune o filho, repreende o filho, não é porque tem prazer em fazer isso, não. É porque o ama. Então nós precisamos entender que onde houver um erro, precisa ser corrigido. Houve um erro. Alguém que tem posição de autoridade vai puxar a nossa orelha e vai dizer assim: olha, vamos corrigir isso. E é assim que Deus sempre vem fazendo com a gente, puxando a nossa orelha, nos ferindo e nos corrigindo. E muitas das vezes a gente fica com raiva. Por que Deus permitiu isso? Já viu alguém falar isso? Ei, pessoal, já viu alguém falar assim: por que Deus permitiu acontecer isso ou aquilo? Está vendo como a pessoa quer saber de tudo? Ela quer saber de tudo, mas ela não procura muitas das vezes olhar para dentro de si e dizer assim: se Deus permitiu acontecer isso, é porque tem alguma coisa que precisa mudar em mim. Existe alguma coisa que Deus tem a realizar em mim. Então Deus trabalha muitas das vezes dessa maneira, e às vezes a gente não compreende. Para corrigir a humanidade, vamos voltar lá para o texto que lemos de Mateus. Para Deus corrigir a humanidade, olha o que aconteceu com um homem chamado José. José era um rapaz de Deus, de uma família abençoada, estava vivendo o seu melhor momento. Poxa, vou me casar com a mulher que eu sempre admirei. E aí Maria vem e diz o seguinte: olha, José, eu estou grávida. Como é que é? Eu estou grávida. Como assim? E olha, e não é, eu estou grávida, não é de um ser humano, não. Eu estou grávida do Espírito. Que conversa é essa? Nunca antes da história, não tem registro sobre isso antes de Maria. Pessoal, vamos entrar agora na mente de José. Coitado. É ou não é? Porque a pessoa mais inocente não iria acreditar numa história dessa. Uma pessoa que tem a mente mais limpa não iria, digamos, maldar com uma história dessa. Como é que é? Você está grávida e diz que é do Espírito Santo. José ficou: peraí, quando o pneu do meu carro fura, eu fico chateado, não é? Quando eu sou roubado, eu fico chateado. Mas quando me acontece algo que tira a minha paz, eu fico chateado? Não, eu perco o chão. Sim ou não? Eu não fico chateado, eu perco o chão. Então olha esse rapaz aqui, o José. Imagina o que se passa pela cabeça de um rapaz desse. Teve um sonho, mas esse sonho agora vira um grande pesadelo. Ele ficou muito aborrecido. O seu chão faltou. Ele diz: olha, está difícil para mim. José então deixou Maria e foi para debaixo de uma árvore. Ele foi lá chorar, ele foi lá dizer: por que, Senhor? Eu tive planos. Como é que me acontece uma coisa dessa? O texto diz que lhe apareceu um anjo do... Você está me entendendo, pessoal? Escute, Deus feriu o homem que estava prestes a viver o maior sonho, o sonho mais lindo da vida dele. E agora imagina um trator passando por cima de você, que esmaga você totalmente.
e você diz assim: esses meus sonhos aí já era. O que eu pensava que iria acontecer já não vai mais acontecer, porque eu estou diante de uma situação lastimável. Eu não sei o que você que está ouvindo essa palavra agora, se você diz assim: então eu percebo que Deus me feriu, mas não feriu porque tem raiva ou ódio de você, mas te feriu para um plano maior. Diga: plano maior. José passou pela cabeça dele 1000 coisas. Ela me traiu, só pode ser isso. Ela está grávida, ela só pode ter me traído. Que história é essa de Espírito Santo? Ela só pode ter me traído. Como lidar com isso? O anjo, vai lá, versículo 20. O anjo apareceu a José e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Quem está falando com José aqui é quem? É o anjo. Não é a Maria, não. A Maria já tinha dito: olha, eu preciso falar uma coisa para você. E aí ele tomou uma atitude, ele saiu de casa, revoltado, triste, chateado, sem chão, e disse: meu sonho já era. E aí o anjo do Senhor apareceu. Não era mais Maria. O anjo vai confirmar a José o que Maria havia falado, porque antes o anjo já havia dito a Maria, tinha dito para ela que ela havia sido escolhida por Deus e que do seu ventre sairia que seria o Messias, o Salvador. O anjo falou para ela, ela guardou aquilo. Rapaz, será coisa da minha cabeça? Só que a barriga começou a crescer. E ela disse: Deus falou comigo mesmo, o anjo falou comigo. E agora, como é que eu vou dizer para o meu marido? Porque eles haviam casado, mas não havia tido a noite de núpcia. Como é que Maria vai dizer isso? Vem cá, meu amor, preciso dizer uma coisa para você. Como é que ele vai acreditar? Como é que ela vai dizer? E ela já disse: olha, eu estou grávida. E ele tomou aquele soco no estômago. E ainda tem mais, é do Espírito Santo. Ele ficou cego, ficou doido. Mas agora o anjo está dizendo para ele: José, não tema em receber Maria, sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O que fazer, pessoal? Obedecer o anjo ou abandonar Maria? Escute isso, preste atenção. Eu escuto o anjo, eu obedeço o anjo, ou eu abandono Maria? Eu anulo esse casamento? Porque diz aqui, acabamos de ler, que José tentou anular o casamento secretamente. Ou seja, porque o negócio é o seguinte: naquela época, a mulher que fosse pega em adultério, a lei dizia que essa mulher, vamos lá pessoal, deveria ser o quê? Deveria ser apedrejada. Só que a Bíblia diz que José, ele era um homem temente a Deus, honesto e justo. Então ele tentou anular o casamento em secreto, porque não queria que Maria fosse apedrejada. Na cabeça dele seria assim: eu vou anular esse casamento e ela segue a vida dela e eu sigo a minha. Só que nesse momento de caos, o anjo aparece e diz: ei, nada disso. Olha, José, não temas de receber Maria como sua esposa, porque ela vai ter um filho. Só que esse filho é o Messias, foi gerado pelo Espírito Santo, e você cuidará dele enquanto criança e dará o nome de Jesus. Olha por que José foi ferido.
foi ferido por um plano maior. Você está me entendendo, pessoal? E às vezes nós, quando machucados, nós não queremos aceitar. Por que Deus permitiu meu parente morrer? Por que Deus permitiu eu perder o emprego? Por que Deus permitiu me acontecer esse acidente? Por que Deus permitiu me acontecer isso e aquilo? A gente fica querendo saber e fica perguntando. E às vezes até murmuramos. O José aqui perdeu o chão, coitado. A vontade que ele tinha era de sumir, desaparecer. Mas o anjo disse: não faça isso. Receba ela como sua esposa e cuide dele. A pergunta é: eu estou pronto para deixar Deus resolver a minha vida? Porque a gente sabe orar e dizer assim: ó Deus, eu entrego. Talvez até hoje você já disse isso: ó Deus, eu entrego a minha vida nas tuas. Aí Deus diz assim: pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu sei como é que eu vou fazer. Aí Deus vai, traça um plano para a sua vida. Aí você diz assim: não, Senhor, eu não gosto. Não é assim não, Senhor. Peraí, você não entregou a tua vida na minha mão? Então eu estou cuidando. Mas Senhor, esse processo me dói. Esse processo é muito doloroso. Gente, Deus sabe o que está fazendo. Diga: Deus sabe o que está fazendo. Então José deixa Maria e ficou abalado. E o anjo disse: pode voltar, receba ela. José não tocou em Maria. Ele voltou, respeitou, obedeceu e não tocou em Maria até que ela desse à luz. E aí tudo se confirmou que não foi nada de fantasia, não foi nada da mente dela e nem dele. Foi um plano de Deus. Amém, pessoal? Foi um plano de quem? De Deus. Então quantas coisas passavam pela cabeça de José? Deus abriu uma ferida na vida dele, ele perdeu o chão. E às vezes a gente pergunta assim: será que Deus me escolheu para passar por isso? Porque a gente não quer sofrer. Ninguém gosta de sofrer, essa é a verdade. Mas Deus tem os seus planos que são diferentes dos nossos. Você já ouviu Jesus dizer que servir a Ele é fácil? Me mostre na Bíblia onde Jesus disse que servir a Ele seria fácil. Me mostre. Não, você não vai me mostrar, porque não existe. Jesus falou assim: olha, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Gente, cruz é sinônimo de quê? Cruz é sinônimo de sofrimento. E Jesus está falando abertamente isso. Você quer me seguir? Então tome a sua cruz, assuma a sua cruz. Ou seja, esteja ciente de que você vai passar por muitas lutas. Só que essas lutas um dia vão acabar. Diga glória a Deus. E o final da história será maravilhoso, a ponto da gente dizer assim: o prêmio, a honra foi muito maior do que a dor. Amém, pessoal? Ei, quando tudo terminar, que você chegar lá, você vai dizer assim: o que eu recebi é muito maior do que o que eu sofri, do que eu penei. A honra, a satisfação, a alegria, diga, será muito maior. Então uma ferida que ele sentia, José sentia aquilo como humilhação, como vergonha e como dor. Mas obedeceu, ficou caladinho, ficou quieto, aguentou, suportou, em obediência a quem, pessoal? A Deus. Então o comportamento de José foi ser justo, ser obediente e ser honesto para com Maria. Não teve esse negócio de ficar olhando atravessado, não. Então ele foi obediente, ele foi justo e ele foi honesto. Aprenda você a ser justo, aprenda você a ser honesto, mas ser honesto olhando para quem? Para Cristo. Porque às vezes, quando nós tomamos um soco no estômago, imediatamente vem uma revolta e uma vontade de descontar,
de se vingar. E nós precisamos nesse momento ter muita calma, nos apertos dessa vida, nas lutas dessa vida, e dizer assim: peraí, se Deus permitiu, Ele tem um propósito. Diga: Deus tem um propósito. Deus tem um propósito de me fazer mais sábio, prudente, mais vitorioso. E então Ele vai me fazer ser sábio, maduro, vitorioso, me ferindo, me despertando, colocando um espinho em mim para me deixar esperto. Não é verdade? Olha, fique esperto porque a tua vitória é grande, fique esperto porque a sua vitória é maior. Então, quando Deus lhe abre uma ferida, ou do nada lhe aparece feridas, porque as coisas ruins muitas das vezes não anunciam quando vai nos acontecer. Você precisa estar ligado em Cristo e Ele curará. Amém, gente? Está escrito lá em Jó que Ele curará. Ele abriu a ferida, e Ele que abriu a ferida, Ele vai lá curar a ferida. Ele machucou você, mas Ele machucou você para um plano maior, e Ele vai lá curar esses machucados. Amém, gente? Mas a gente precisa, seguir o exemplo de José, que obedeceu, que foi honesto e justo. É isso que Deus espera de nós no processo da prova, né? Será que Ele vai aguentar? Será que ela vai suportar? Porque os problemas que nos ferem nos deixam preocupados. Eu não sei qual é o problema que vem te acontecendo, mas você precisa estar firmado em Cristo, porque Ele vai te curar. Diga: Ele vai me curar. Diga: Ele vai me curar. Ei, Deus manda dizer para você: confia no processo, porque a ferida que Ele abre, Ele vai fechar. Ele curará você. Toma posse disso em nome de Jesus. Amém, gente? O sonho de José naquele momento tinha virado um pesadelo. Quantos aqui que também sonharam, e você foi pego de surpresa por uma notícia que fez do seu sonho também virar um pesadelo? E agora você vem para a igreja para dizer assim: Senhor, o que eu vou fazer? Estou aqui em pedaços, meu sonho, meu projeto virou um pesadelo. Eu entrei numa situação bastante complicada. Se você está aqui hoje se sentindo dessa forma, Deus está dizendo: ei, eu vou te curar, eu vou curar essa ferida. Deus está dizendo: eu vou curar esses machucados. O que eu permiti acontecer na sua vida foi para um plano maior, e você vai sair dessa mais forte. Diga: eu vou sair mais forte em nome de Jesus, porque Deus é aquele que abre a ferida e é o mesmo que cura a ferida. Então o anjo disse a José: não tema em receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito. Então, olha aqui para mim, presta atenção, pessoal. Quem é a Maria da sua vida? Porque você é o José. Você é o José. Quem é a Maria da sua vida? Você ficou com raiva da sua Maria? Ô bispo, Maria é minha mãe. Você ficou com raiva da sua Maria? Você quer desprezar agora a sua Maria? Você está entendendo aqui, pessoal, a palavra? Você é o José, e quem é a Maria da sua vida? A vontade que você tem é de virar as costas para sua Maria e dizer assim: isso para mim virou um pesadelo. Não pode ser. O que está acontecendo é verdade. Aí o anjo chega para você e diz: José, fala com você: José, não temas. Não temas, porque essa situação que está sendo gerada é pelo Espírito Santo. Quem gerou? Como assim? Essa situação foi gerada pelo Espírito Santo. Se eu estou triste e arrasado, é porque você não viu ainda o final da história. Você só está vendo agora a dor, você só está sentindo agora a dor. Mas quando a história acabar, quando o filho nascer,
quando ele se desenvolver e você vai perceber a missão para a qual ele foi gerado, preparado, então você vai se alegrar. Glória a Deus, pessoal. O anjo está dizendo para você, José, que essa situação foi gerada pelo Espírito. Vocês não entenderam não, né? Quem entendeu? Ô bispo, esse imbróglio que aconteceu na minha vida não foi gerado, não foi pelo Satanás não? Como é que eu posso dizer que esse imbróglio foi gerado pelo Espírito Santo, que eu só estou tendo dor de cabeça, não tenho paz, e o Espírito Santo veio para trazer paz, e isso não é paz? E o anjo está dizendo para José: tenha calma. O Espírito Santo está dizendo, o anjo está dizendo: eu estou vendo que você está abalado, mas você não foi escolhido à toa. Nem José e Maria foram escolhidos à toa. Por quê? Porque José e Maria eram pessoas de Deus, servos de Deus. Quais eram as qualidades desse casal? Eles eram fiéis a Deus, tementes a Deus, honestos, e está usando a palavra justo. Deus não escolheu uma pessoa desequilibrada. Deus não escolheu uma pessoa incrédula. Deus não escolheu uma pessoa que não tivesse a capacidade de compreender as coisas. Entendeu agora? Então, esse casal era diferente dos demais, portanto foram privilegiados. Sim, no início era uma situação desconfortável, para minimizar aqui a palavra, né? Uma situação desconfortável, mas que tinha um propósito. A situação desconfortável tira a nossa paz no início. A situação desconfortável tira a nossa alegria, o nosso sossego no início. Tira ou não tira? Mas quando Deus cura, acaba. Glória a Deus. Ele fere, mas Ele também cura. Então quando Ele cura, acabou a dor, acabou a inflamação, acabou a ferida. Então se o Espírito Santo gerou essa situação, então não tema em acreditar em Deus, em ser honesto, em continuar sendo fiel, porque quando Ele curar, aí você vai entender e dizer assim: louvado seja Deus. Deus escolheu você porque você não é um qualquer. Deus escolheu você porque Ele viu em você algo e disse: olha, eu tenho um propósito maior na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Ei, Deus tem um propósito na minha vida, eu sei disso. Mas o propósito dele na minha vida é tão maravilhoso que antes dele realizar, Ele vai me provar. Antes dele realizar, Ele vai me ferir. Antes dele realizar, Ele vai saber para quem Ele vai dar essa vitória. Se eu sou capaz de confiar nele em momentos difíceis, ou se eu sou um Zé Mané, um crente mequetrefe. Você não é um crente mané? Um crente mequetrefe? Por qualquer mínimo que seja alguma coisa, já sai reclamando, murmurando, falando um monte de besteira. Se você é assim, então é melhor você se consertar nisso, porque Deus vai te ferir, mas Ele também vai te curar. E quando Ele te curar, você vai dizer assim: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Olha, abre aí Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. É o Senhor que está dizendo: eu conheço, eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los o quê? Prosperar, e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Oh glória. Amém, gente? Aqui está falando de quê? De nos dar esperança e um futuro. Então preste atenção. Eu não sei em que tipo de notícia você recebeu essa semana.
quer enfermidade, quer desemprego, dívida, falência, briga, mas Deus vai trabalhar para promover você, porque Ele tem um plano maior. Amém, gente? Eu não sei se você essa semana recebeu notícia ruim, de falência, foi despedido do trabalho, descobriu que tem uma doença, descobriu uma situação chata na família. Você não esperava receber notícias ruins como essa, mas Deus está dizendo na sua palavra: eu vou curar sua ferida, eu vou promover você para um plano maior. Ou seja, essa dor não vai ser para sempre, essa dor vai sarar. Diga, vai sarar em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, né, pessoal? Essa dor não será eterna. Então, minha gente, para terminar, a vida com Deus nunca será uma vida fácil. A vida com Deus será uma vida de lutas, de provas, mas uma vida de paz, uma vida diante de um plano de Deus na nossa vida. Isso o inimigo nunca vai nos roubar, se a gente permanecer na fé. Então, para terminar, eu vou voltar lá para Jó. Abre aí Jó capítulo 5, para terminar, que a gente vai cear. Jó capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Continua: de 6 desgraças Ele o livrará. Vai recebendo as promessas de Deus, ó. De 6 desgraças Ele o livrará. Em 7 delas você nada sofrerá. Na fome Ele o livrará da morte. Na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda, a sua casa é segura. Contará os seus bens da tua morada, e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, ou seja, com saúde, não vai morrer doente, como um feixe recolhido no devido tempo. Foi isso que verificamos ser verdade. Portanto, diga comigo, portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Glória a Deus. Que palavra poderosa é essa? Amém, gente? Acabei de dizer, antes de citar os versículos, que servir a Deus não é uma vida fácil. Aqui nos versos citou sobre fome. Ele livrará a gente da fome e da morte. Amém, gente? A vida haverá situações difíceis. Há dias que você não tem um centavo no bolso, mas Deus não deixa você passar fome, não é verdade? Não tem um dia que você fala assim: poxa, eu não tenho aqui nenhum centavo, mas você almoça, você toma café, você janta. Por quê? Porque Deus está cuidando de você, não é verdade? Você não tem R$1 na carteira, mas Deus não deixa você passar fome. Louvado seja Deus. O que você está falando aqui? Está dizendo aqui que haverão dias difíceis, mas Deus cuidará de nós. Amém? Haverá situações de guerra, mas diz que na situação da guerra a espada não vai nos atingir.
Tudo isso é plano de Deus, pessoal. Servir a Deus não é fácil. Haverão lutas, porém, sempre haverá um escape, sempre haverá um livramento. Glória a Deus. Não é fácil, mas sempre haverá provisão, sempre haverá no final a bênção. Você crê nisso? Diga: eu creio e tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Glorifica a Deus bem forte, igreja. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.